Estou alegre com mais esta oportunidade, não só de estar aqui para louvar o nome do Senhor, como já louvamos, adorar, e também pelo privilégio de falarmos da palavra de Deus. Os mais antigos que me conhecem sabem que eu era gago, não falavam direito, né? Cheguei até a ser reprovado na escola por não responder presente. Mas eu creio num Deus que ainda cura. Deus que ainda é real. A minha cura foi através da palavra. Eu li Isaías 32, 4, onde diz assim: e o coração do imprudente entenderá a sabedoria, e a língua do gago falará distintamente. Eu tomei posse dessa palavra e num culto, num ponto de pregação, Jesus fez valer esta palavra na minha vida. Amém. E me curou. Se eu ainda tropeço um pouquinho, é como um espinho na carne, né? Para que a gente nunca se esqueça do que Deus fez. Amém. E eu quero falar uma palavra bem simples, mas de uma aplicação pessoal muito profunda. Muita gente não pensa na profundidade e na seriedade desta palavra. Quero ler em João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 3 somente. O título diz: a oração de Jesus pelos seus discípulos. Umas Bíblias mais antigas diz a oração sacerdotal, e outras, Jesus intercede pelos discípulos, né? Diz assim, João capítulo 17: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que se dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Quantas vezes nós já lemos esta palavra? Reconhecer a Deus e a Jesus Cristo. E lemos e passa despercebido a profundidade disso. Jesus aqui, como diz o texto, intercedia pelos discípulos. Eu pergunto, por que não pelos apóstolos? Porque se fosse pelos apóstolos, seriam só por aqueles 12. Porque Judas ainda não teria traído, não teria entrado Matias no lugar, e Paulo ainda não tinha sido chamado. Então, ficaria ali. Mas quando ele fala os discípulos, abrange também nós. Porque dentro desta oração, no versículo 20, ele fala com o Pai: eu não rogo somente por estes, pelos discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E em João 10, 16, quando ele fala acerca do bom pastor, ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, convém também agregar esta. Então, este é o contexto desta palavra. Mas me chamou a atenção duas palavras no versículo 3. E a vida eterna é esta. Aliás, 3 palavras. E a vida eterna é esta. O que Jesus quis dizer quando ele se referiu à vida eterna? A salvação. E a salvação é esta: que te conheçam. Presta atenção. Que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro. Eu procurei o significado da palavra conhecer. Procurei no português. Muitos recorreriam aqui ao grego, né? Os teólogos, os doutores. Mas eu usei a nossa própria língua. Conhecer significa se relacionar ou relacionar-se, conviver, obedecer, né? Se sujeitar, seguir e saber quem é por experiência própria. Então, quando Jesus fala, orando pelos discípulos, que também envolve a nós, ele diz: que te conheçam como o único Deus verdadeiro, mas que saibam realmente quem
Senhor é, que têm experiência viva com o Senhor, que caminham com o Senhor, que obedecem ao Senhor, que seguem as tuas palavras e o mais importante, que têm comunhão contigo. Porque infelizmente, irmãos, estamos vivendo dias muito difíceis da igreja. E este verbo conhecer a Deus aqui, conhecer, está muito tremendo no meio do povo hoje. Muita gente só conhece o Deus dos milagres, o Deus que dá casa, o Deus que dá trabalho, mas não conhece o Deus que enviou o seu próprio Filho para nos salvar. Por quê? Porque a fé não está firmada naquilo que Deus já fez, mas naquilo que Deus faz, mas pelo que Ele já fez. Isso está tão comum no nosso meio, tão errado, que tem até uma música, eu não quero aqui criticar o cantor, mas a letra não é correta. Isso nós devemos combater. O melhor de Deus ainda está por vir. Quem já ouviu isso? O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. Quem espera o melhor ainda não conhece Jesus. Paulo disse: eu conheço o Deus a quem sirvo. Ele conhecia Jesus, teve experiência pessoal com Jesus. Isso é muito sério. Conhecer a Deus, e tem mais, como único Deus. Aí eu fui ver o significado da palavra Deus, apesar de nós já sabermos, mas somente para título de conhecimento, de edificação. Deus é deidade, alvo de veneração, ídolo, objeto de adoração e Senhor. Então Jesus está dizendo, que não só para os discípulos, mas para todos que pela sua palavra haviam de crer nele. Isso envolve nós, envolve o mundo atual. Conhecer a Deus como o único Deus. E quanta gente está fazendo Deus objeto de adoração, de veneração, de imagens e até de próprio homem, como disse Paulo em Romanos capítulo 1, transformaram a glória de Deus no primeiro ídolo que Paulo cita, é a imagem de homem corruptível. Muitos estão fazendo Deus do filho, do trabalho, da riqueza, do que possui. Muitos estão tirando de Deus essa honra e essa glória. E me chama a atenção o complemento, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Agora eu te pergunto, conhecer Jesus de que maneira? O que é Jesus para nós? Qual é a nossa experiência pessoal com Jesus? Jesus foi um que morreu, como o mundo diz. Jesus é aquele que morreu lá na cruz, e para muitos ele ainda não desceu na cruz, está pregado lá. Eles não sabem que ele já ressuscitou. Amém? Então, presta atenção. De que maneira vai se conhecer Deus? Como o único Deus. E a Jesus Cristo também como Deus. Irmãos, isso é tão sério, mas tão sério, que Jesus em João 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, assim definido, a verdade e a vida. Então ele é então não tem outro caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Ou ele disse: ninguém vem. Peraí, se nós vamos até ele e para chegar ao Pai, ele é Deus. Nesse mesmo capítulo, Tomé pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, estou convosco há tanto tempo, ainda não me conheceis. Quem vê a mim, vê o Pai. E dentro desse próprio capítulo que nós lemos, Jesus fala isso. Então isso é uma coisa tão séria, mas tão séria, que isso foi motivo de dissensão. Depois foi na igreja primitiva, mas logo os pais da igreja. Logo que encerrou a perseguição aos cristãos, de Roma, os apóstolos já tinham
morrido, teve aquela primeira perseguição que saiu para Samaria, foi para tudo quanto é lugar, inclusive esse Filipe, né, o apóstolo se destacou muito lá, né? E no ano 303 ao ano 311 foi a última grande perseguição que a igreja sofreu depois da ascensão de Jesus ao céu e da morte dos discípulos. Neste período, quem era o imperador? Constantino, que reinou do ano 306 que foi imperador de 306 a 337. Constantino pôs fim a toda aquela guerra e houve paz entre os romanos e a igreja. E a partir daí a igreja começou a elaborar as suas doutrinas. E uma das principais doutrinas que já havia sido elaborada num concílio anterior ao de Nicéia, foi no ano 90, foi logo depois da destruição do templo. Eu esqueci, não é concílio de Jano. Não foi um concílio geral, como foi o de Nicéia. Já foi implantada a doutrina da Trindade, todos defendiam a Trindade. Porém, em meio àquele crescimento da igreja, surgiu uma pessoa chamada Ário, que era bispo de Alexandria. E Ário defendia muito a doutrina do monoteísmo, a um só Deus. Porém, ele negava a doutrina da Trindade e negava Jesus como Deus. Ele tinha Jesus somente como Filho de Deus ou como um Deus menor. Ele se baseava em 2 versículos que eu anotei. É João, capítulo, eu marquei aqui, ó. João, João 14, 28. Nesse mesmo, quando Jesus fala que na casa de meu pai há muitas moradas. No versículo 28, ele chama a atenção dos discípulos assim, ó. Vocês deviam ficar alegres, estou usando as minhas palavras, porque eu disse que eu vou para o meu pai, porque o meu pai é maior do que eu. Então, baseado neste versículo, o que Ário disse? Jesus não era Deus, porque se o pai era maior do que ele e Jesus fosse Deus, Jesus seria um Deus menor. Então haveria 2 deuses. E para confirmar isso, ele fala em Colossenses 1,15. O senhor pode ler, por favor, em voz alta? Colossenses 1,15. Presta atenção num detalhe interessante neste versículo. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Tudo para negar a Trindade e a divindade de Jesus e não crer que Jesus era eterno como Deus e que era Deus. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Presta atenção nesta palavra. O primogênito. Quem que é primogênito? O primeiro filho. Então, se ele é o primeiro, se ele é o primogênito de toda a criação, ele está afirmando aqui, Ário interpretou, porém ele não leu o contexto aqui, dos versículos seguintes, ele interpretou que, bom, Jesus disse que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, ele não é igual a Deus. E se ele não é igual a Deus, ele não é Deus. E agora lê este versículo. O primogênito de toda a criação. Então ele alega que Jesus alegou que Jesus era a primeira criação de Deus e que Jesus não existia desde a eternidade. Então, presta atenção na seriedade de conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Conhecer a Jesus Cristo como Deus, como Salvador. Porém, a coisa teve tanta dissensão,
Constantino, que já havia acabado com as perseguições, havia se convertido, e o reino gozava de paz, os crentes podiam cultuar, fazer tudo o que quisessem em toda a parte do Império Romano. Constantino só falou, poxa, vamos pôr um fim nisso. Aí decretou e estabeleceu em 325 o primeiro grande concílio, que foi o concílio de Nicéia. E muitas interpretações erradas tem sobre este concílio. Eles dizem que neste concílio foram definidos os filhos da Bíblia, os livros canônicos. Não foi esse. Isso foi no concílio de Lausanne, muitos anos depois. Ali foi para tratar da trindade e da divindade de Jesus. E aí, dentre os muitos teólogos conservadores, muitos que eram semitas, que buscavam mesmo a profundidade da palavra de Deus, dentre eles se levantou Atanásio de Alexandria, que foi o principal opositor do arianismo. E aí foi considerado o arianismo como heresia, porque Atanásio apresentou as suas teses defendendo a deidade de Jesus e a igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Atanásio usou João capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o verbo, vamos ver, presta atenção. Atanásio usou esses versículos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Atanásio usou esse versículo para combater a interpretação errônea de Ario, dizendo que Jesus foi a primeira criação de Deus e que ele nunca coexistiu, sendo que Jesus fala aqui no capítulo 17, Pai, fala da glória que ele havia com o Pai desde a fundação do mundo. E aqui afirma que Jesus era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e tudo foi feito por ele. E Atanásio reinterpretou 1 Coríntios capítulo 15, só que ele interpretou, presta atenção, a partir do versículo 1, vamos ver aqui, 1 Coríntios, Colossenses 1, olha bem a visão de Atanásio, depois nós vamos chegar ao ponto que nós queremos chegar. Vamos ler aqui, vamos ler o versículo 1, que é muito grande. Vamos ler aqui a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é esse reino do Filho do... Quem é esse amor? Quem é esse filho? Filho do seu amor? Jesus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. E aqui começa, 15. O qual é a imagem do Deus invisível. Ario pulou esta palavra. É a imagem do Deus invisível. E se baseou somente no primogênito da criação. Eu quero dizer com isso que nós precisamos tomar cuidado com muitas pessoas que pegam um determinado versículo, ou uma frase, uma palavra de um versículo, ou todo um capítulo, mas sendo de um assunto que leva 2, 3, 4 capítulos, como o capítulo a respeito da lei em Hebreus, de 7 a 10, trata da lei que foi abolida, e dentro disso cria uma doutrina. Então, texto sem contexto é um pretexto para criar uma heresia. E Atanásio se baseou aqui, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele explicou em que sentido era, não que Jesus tenha sido criado, porque ele já existia antes, e os versículos seguintes diz aqui,
Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. É neste sentido que ele era o primogênito, e não que ele foi a primeira criação de Deus. Todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Então, antes que Deus criasse todas as coisas, Jesus já existia. Quando foram prender lá, os soldados foram buscar, parece que está no livro de João mesmo. Quando ele perguntou, a quem buscais? Ele disse, a Jesus. Pode ler, está escrito com letra maiúscula, sou eu. O povo tudo caiu por terra. Aí depois perguntaram, ele perguntou de novo, a quem buscais? A Jesus. Ele, sou eu. Aí o povo pôde prender ele. Então Jesus, ele é o grande eu sou, juntamente com nosso Deus. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele. Amém. Aí vem o porquê eu citei esse caso. Porque esse fato de não reconhecer a divindade de Jesus é muito antigo, e em nossos dias ainda tem até igrejas que se dizem evangélicas que não reconhecem. Eu vou citar nome para não difamar, mas estamos estudando, então precisamos tocar neste assunto que está dentro do tema heresiologia. Tem uma certa denominação que afirma que Jesus é o arcanjo Miguel. Quem já ouviu este assunto sabe de qual igreja estou falando. Jesus é o arcanjo Miguel. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E no meio daquele problema ali, entrou a turma do meio termo. Sabe através de quem? Através de um cidadão, o primeiro historiador da igreja eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Nasceu no ano 370, logo depois de Cristo, e morreu 270 e morreu no ano 339. E o concílio foi 325, então ele participou. E no seu livro História Eclesiástica, eu estou lendo, ele fala desse assunto. E o comentário do livro, o esboço, o resumo, diz que Atanásio, ele era um que ficou em meio termo. Entendeu? Ele não foi nem contra Ario, Eusébio, não foi nem contra Ario e nem a favor de Atanásio. Então ele defendeu partes da doutrina do arianismo e parte da doutrina dos conservadores. E hoje tem este fato, isso chegou até nós. E nós precisamos tomar o cuidado com isso. E lá no livro da História Eclesiástica, Atanásio, Eusébio menciona, parece que no capítulo 7, ele menciona um fato interessante que nós já lemos, todos nós aqui já lemos, eu creio que ninguém prestou atenção, eu particularmente não, sobre a genealogia de Jesus. Ario usou até a genealogia de Jesus para dizer que Jesus não era Deus. Ele só viu a parte humana de Jesus. Jesus tinha duas naturezas. Você vê isso em João capítulo 1. Né? João capítulo 1. A terrena e a celestial. O Jesus, o Messias, o Cristo, e o Jesus filho carpinteiro, como Natanael apresentou Jesus para Filipe, André apresentou para Pedro como o Messias, Filipe apresentou para Natanael como filho do carpinteiro. Então aí são as duas naturezas de Jesus. E eles mencionam, depois eu fui ler a genealogia de Mateus, Jesus no livro de Mateus capítulo 1, e fui ler a genealogia de Jesus no capítulo 3 de Lucas. É diferente. Em Mateus, fala das mulheres, Raabe, né, que era a prostituta,
fala da descendência de uma linhagem, e em Lucas fala de outra linhagem. Então, eles viram nisso uma contradição na palavra de Deus para duvidar da divindade de Jesus. Mas só que eles esqueceram de uma coisa, e Eusébio comenta que isso foi motivo de muito debate, de muita disputa, né? E aí, a conclusão que chegaram, e eu creio que tem muita lógica. A genealogia de Mateus vem a descendência de Jesus através da descendência biológica, o pai biológico, o avô biológico ou natural. Na descendência relatada por Lucas, é a descendência segundo a lei. Lembra que tinha aquela lei? O camarada era casado, não tinha filho, morria, a mulher, o irmão dele, né, esposava a cunhada para gerar descendência para o seu irmão falecido. Então, um trata da linhagem baseada nesta lei, que é Lucas, e Mateus trata da linhagem biológica. Mas não tem nenhuma contradição, porque lá nós encontramos Davi, Salomão, encontramos todos os três, porém de origens diferentes, e entram outras personagens no livro de Lucas, no livro de Mateus, que são omitidas no livro de Lucas, né? Então, a doutrina do arianismo é a doutrina que pegou pesado sobre o fato de conhecer Jesus como Deus e sobre negar a trindade. Hoje, o arianismo ainda está presente. Tem uma seita aí que você chega para um membro dela e pergunta: Jesus é Deus? E fala: Jesus é Filho. Não crê no perdão. Eu vou citar meu filho, irmão frequentava, mas não está aqui, apesar de estar sendo gravado isso, que segundo Jeová segue a doutrina de Ario, os mormons seguem a doutrina de Ario, e através do fato de afirmarem que Jesus, no Velho Testamento, era o arcanjo Miguel, não é igreja. Então, o que isso quer dizer? Nega a divindade de Jesus e não reconhece Jesus como Deus, como ele diz. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Então, quem não crê que Jesus é Deus, não vai receber a vida eterna. Quem não conhece Deus como o verdadeiro Deus, o único Deus, não recebe a vida eterna, ainda que esteja frequentando uma igreja evangélica. E isso entrou no meio da igreja de uma forma tal que as pessoas às vezes nem percebem através das músicas. Quantas músicas hoje estão exaltando o homem? E algumas estão até pondo uns irmãos contra os outros. E sendo que os hinos na igreja é para louvar e exaltar Jesus, glorificar Jesus, enaltecer a Deus, agradecer pelos benefícios. Não é isso que diz o Salmo 27, versículo 4, parece? Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Né? Ele pediu duas coisas: que ele pudesse morar lá, para quê? Na casa de Deus, para contemplar a formosura do Senhor e não dos homens. E aprender no seu templo a sua palavra, sem mistura, sem heresias, e conhecer Deus, como disse o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, muitos acham que já conheceu muito, na sua caminhada, não quer conhecer mais, porque acha que já sabe tudo, já conhece tudo. E esse põe a sua salvação em risco. Põe a sua salvação em risco. Porque eu já falei isso uma outra vez, eu tive uma experiência com duas senhoras dessa região. Eu era novo convertido, estava na varanda com o meu filho Júnior, novinho no colo. Ela passou, você aceita a conferência da palavra de Deus? Pensa. Aí quando eu vi a sentinela, eu falei: opa, porque eu já conhecia, o meu pai já tinha sido testemunha de Jeová. E ele tinha lá em casa várias revistas sentinela. Eu falei para ela assim: senhora, eu já sou evangélica. Você já é quem? Eu falei: senhor, você congrega onde? Eu falei:
igreja tal. Ela mas só que tem um problema. Vocês, evangélicos, estão lendo uma Bíblia toda errada, toda alterada. Mas alterada como assim? Ele falou, tem erro gramatical, tem erro da tradução do original do hebraico, aramaico e do grego. Eu falei, mas como é que a senhora pode afirmar isso se a Bíblia é a mesma no mundo inteiro? A mesma Bíblia que eu leio, o chinês, o alemão, o inglês leio, é a mesma coisa, e a diferença é só a diversidade de língua. Eu disse assim, não. Por exemplo, onde que o Jesus de vocês, quando ele morreu, eles não falam que foi crucificado, eles falam que morreu numa estaca, né? Eles não creem. Paulo fala que já tinham se levantado uns que eram inimigos da cruz de Cristo, né? O que um dos ladrões disse para ele? Falou, Senhor, eu falei, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ela falou, e o que o Senhor Jesus respondeu? Eu falei, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ela falou, não. Está vendo? Tem erro de gramática, tem erro de pontuação aí. O original diz, na verdade te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Mas quando? Eu falei, Senhor, Jesus disse que é naquele dia. Ela falou assim, como é que Jesus levou o ladrão para o paraíso naquele dia, se ele ficou 3 dias debaixo da terra? Não dá para confundir? Hoje estarás comigo no paraíso. Ele ficou 3 dias embaixo da terra, então ele levou o ladrão só 3 dias depois. Só que ela se esqueceu de uma coisa. Jesus, quando morreu na cruz, o que ele disse? Pai, nas tuas mãos entrega o meu corpo. O meu Espírito. E o que diz Eclesiastes 12? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Antes que venham os maus dias, dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Entre que o pó, o seu corpo, volte à terra, e o Espírito volte a Deus. Então, Jesus levou o ladrão naquele dia. Ela se esqueceu da passagem que nos contou, que não é parábola. Muitos irmãos erram falando parábola do rico e do Lázaro. Não é parábola, não. Jesus contou ali, foi um fato. Um fato. Todos os 2 morreram e foram sepultados, estavam embaixo da terra. Mas lá do Hades, lá do local de tormento, ele viu Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. E o que ele disse? Ai, Abraão, agora Abraão virou até pai dele. Manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo e refrescar a minha cabeça, o meu rosto, a minha língua. Quantas vezes aqui ele estava comendo coisa gostosa e Lázaro com fome? A Bíblia não fala, mas nós podemos alegar e não afirmar. Quem sabe até sai para lá, seu fedorento, seu leproso, estou comendo aqui. E ele comia aquelas delícias e nem as migalhas que caíam da mesa, Lázaro comia. E agora, aquele paladar gostoso que ele sentia na língua quando estava vivo, lá no local de tormento, lá no Hades, podemos chamar de inferno, o que ele estava sentindo? A língua queimar. Ele se preocupou tanto com a língua, esqueceu do resto do corpo, para vocês verem como é a situação. Aí Abraão falou assim, ó, eles têm a lei e os profetas. Então aquela mulher se esqueceu disso. O que ela tentou aplicar em mim? Uma doutrina ariana. Eu estava na Alemanha, no campo missionário, estava navegando no YouTube, sem querer vir uma igreja. Eu até perguntei para o pastor Gilson Paiva, ele tinha falado para mim o nome dele, o nome do pastor, e eu me esqueci de uma igreja em Volta Redonda, que eles batizavam em nome de Jesus, baseado em Atos 4:12, né? Quando Pedro pregou lá, aí batizou quase 3.000 pessoas. Pedro fala, arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Então esse pastor era um adepto do arianismo e pregava contra a Trindade, dizendo que a Trindade era coisa satânica e que a Trindade foi inventada no concílio de Nicéia. Mentira, lá foi para defender a doutrina da Trindade que estava sendo desprezada por Ario. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e procurar conhecer a Deus
e conhecer a sua palavra, irmãos. Porque Jesus é o verbo. Amém? Ele precisa conhecer para nós sermos alvo dessa doutrina que ainda está presente em nossos dias hoje. Já pensou? A pessoa pega a genealogia de Mateus e de Jesus e fala assim, como é que ele pode ser filho de Deus, se nem a descendência humana dele foi definida certa? Olha os descendentes deles em Lucas e olha os descendentes deles em Mateus. É tudo diferente. Então, Ário cometeu esse grande erro. Aí, então, Anastácio, repreendeu, e mesmo assim, o arianismo continuou, até que no ano 381, através do imperador Teodósio, porque ali houve uma divisão. Muitos imperadores eram a favor do arianismo e outros a favor do semitismo. E o que acontecia? A cabeça do imperador ficou tão quente que ele convocou um outro concílio. E neste concílio foi decretado o arianismo totalmente como heresia. Porém, ainda restaram aqueles como Eusébio mesmo, Cesaré, e tema, não é nem um, nem o outro, tu não és morno e nem frio, não és quente e nem frio, és morno, vomitar-te ele da minha boca. E como esses, isso veio passando de geração em geração e chegou aos nossos dias. E eles têm não só essas passagens que foram citadas aqui, que eles torcem um sentido para tentar desencaminhar o crente. E se o crente não for como Paulo, não souber em quem ele crê, não buscar na palavra de Deus, não ler e estudar, examinar a palavra de Deus, vai ser uma coisa fácil. Eu conheci quando eu fui instalado nos anos 82, instalado na congregação de Santa Rita do Sarinho. Tinha um casal lá, um irmão escuro, com uma esposa Clara, cabelão, que era quase no pé, uma bênção, cantava, pregava e se diziam missionários. E naquela época ainda não tinha sido consagrado missionário, nem no ministério, Depois primeiro foi o pastor Celso Porto. Aí o que acontece? Começaram a receber visita dos testemunhos de Jeová e eles provaram para eles que Jesus não era Deus e mostrou vários textos como esses. E o irmão que era uma benção se tornou um testemunho de Jeová, e quem conseguia voltar a cabeça do irmão para o lugar? Quem conheceu o pastor Wilson Botelho? Porque ele era presbítero, profundo conhecedor da palavra. Quantas vezes visitou o casal com a palavra, mostrando as coisas? Não. Por quê? Porque não estavam alicerçados na palavra de Deus, não conhecia Jesus como Deus, como Salvador, como Redentor, como primogênito de toda a criação, como dizem Isaías, o seu nome é maravilhoso. Não conhecia Jesus como maravilhoso, como conselheiro, como Deus forte, como príncipe da paz. Tudo por causa de duas palavrinhas: Deus e conhecer a Deus e Jesus Cristo. João 10:30, Jesus quase foi apedrejado pelos fariseus, porque ele diz assim: eu e o Pai somos um. Tem várias referências aqui, um perfil que eu marquei aqui, nós já lembramos do Filipenses também 2, 5 a 8. Vamos ver aqui, Filipenses 2, 5 a 8. Paulo enxergava Jesus Cristo como Deus. 2, 5 a 8 diz assim: pela vossa cooperação, Filipenses não é Colossenses, é Filipenses, todo mundo, sim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que, sendo em forma de Deus, tem versão que fala sendo igual a Deus, ou sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ainda tem outros versículos que eu marquei aqui. Hebreus 1, de 1 a 10. É um pouco extenso, mas eu tenho tempo ainda, eu quero ler, que é muito profundo. Hebreus 1, de 1 a 10. Escritor aos Hebreus, dizem que o livro de Hebreus em teologia aprende que o autor é desconhecido. Mas se nós pararmos e analisarmos o tipo de linguagem e a saudação no final, a gente pode até pensar que foi Paulo, porque ele fala, está sobre o irmão Timóteo. Timóteo era companheiro de quem? De Paulo. E a mesma saudação de Paulo em todas as cartas está no livro de Hebreus. Eu, como não sou teólogo, não posso afirmar isso, mas eu tenho cá as minhas dúvidas. Outros dizem que foi Lucas. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, foi feito por ele, como diz João 1, 1 a 3, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, o que é a expressa imagem da sua pessoa? Então ele era a perfeita imagem da pessoa de Deus. De qualquer modo que nós tentássemos expressar, nós encontraríamos Jesus na pessoa de Deus. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos. Isso aqui já joga por terra o fato de Jesus, no Velho Testamento, ter sido o arcanjo Miguel, que Jesus era mais excelente do que os anjos. Miguel era um arcanjo, era uma classe de anjo superior, mas era anjo. Então Jesus era superior aos anjos. Então, arianismo cai por terra com esta palavra. Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, o nome de Jesus é mais excelente do que os anjos. Miguel, o arcanjo Miguel, e Gabriel, dizem que existe até Rafael e tantos outros ali. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Jesus foi gerado. Tem um salmo que fala isso, né? E Ario dizia que Jesus foi criado. Criado são as coisas. Quando Deus gerou Jesus, para que ele seja filho, é preciso que ele tenha sido gerado por Deus. Como? Quando? As coisas reveladas são para nós e para nossos filhos. As que não são pertencem a Deus. Amém? Aí diz aqui, e outra vez, eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho. Tá? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, que é Jesus, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros da baía de fogo. Mas do filho diz, alguém pode ler o versículo 8? Mas do filho diz, ó Deus. Deus fala para o seu próprio filho Jesus, ó Deus. Então o próprio Deus nos chama de Deus. Então Jesus é Deus, ó Deus. Mas o filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino, é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, por isso, Jesus, Deus, o teu Deus, aleluia, te ungiu com óleo de alegria mais do que a seus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Como ele diz,
E tu, Senhor, está se referindo a quem? Sim, que é Deus. Por isso, Deus, o teu Deus. Então nós temos que bater firme, porque se não crermos que Jesus é Deus, não podemos crer na doutrina da Trindade. Por isso que Atanásio disse no Conselho de Nicéia, para que Jesus fosse realmente o nosso Salvador, é preciso que ele fosse 100% homem e 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. De outra maneira, se ele fosse somente homem, como é que ele poderia remir os nossos pecados, se toda a humanidade estava inserida debaixo do pecado? Deus olhando do céu não viu um justo sequer. Então, se Jesus tivesse vindo somente como homem, e não fosse como o anjo disse, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Então, para que ele seja realmente o redentor de toda a humanidade, ele teria que ser 100% Deus e 100% homem. Tem um outro versículo aqui, a gente está doido de gosto. Colossenses 1, de 12 a 17, que nós já lemos. Então, quando a gente lê sobre o fato de conhecer a Deus, temos que conhecer também a Jesus. Eu quero ser santificado. Dobra os joelhos, Senhor, me santifica. Sabe outra vez o que você vai ser santificado? João 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso diz que, em Hebreus, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós podemos citar, se a gente procurarmos aqui, várias referências afirmando a divindade e a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três em um, em essência, em poder, em glória e em divindade. Porém, cada um age distintamente. Houve a dispensação do Pai, quem fez teologia sabe disso, a dispensação do Filho quando Jesus esteve aqui, por isso estamos na dispensação do Espírito. Agora, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. De que maneira que ele está, se ele mesmo disse para os discípulos, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, e vocês e vós vivereis. Então, ele está conosco aqui, através da presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, e Deus está aqui. Quem diz um amém por isso? Aleluia, amém! Nós precisamos tomar cuidado. Tem muitos irmãos que gostam de ouvir pregações na internet. Eu não estou dizendo que não posso, até porque o pastor da igreja não sou eu, e o próprio pastor da igreja também não pode falar, não ouça, mas ele te aconselha a não ouvir. Por quê? Por causa de doutrinas erradas, por causa do arianismo que está aí. Eu vi o irmão Jordão levantando a mão, se eu queria falar alguma coisa? Oh, glória! Aleluia! E nós precisamos tomar muito cuidado. Uma outra doutrina do arianismo. Paulo, presta atenção, encontrou no capítulo 9 de Atos, encontrou Jesus no caminho de Damasco. Aí Jesus falou para ele que ele tinha que fazer. Foi para a casa de Ananias, né? E quando Ananias foi orar por ele, presta atenção no que ele fala para Paulo. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco, mandou que eu viesse aqui para que você recuperasse a vista. Paulo ajoelhou, ele pôs a mão na cabeça de Paulo, orou por Paulo, e presta atenção no que ele falou. Levanta-te e purifica-te os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, dizendo que Ananias errou. Mas para que Paulo invocasse o nome do Senhor, era preciso que ele tivesse se arrependido, se convertido e ser batizado como foi. Mesmo? Mas aí eles pegam esta palavra. Não, a purificação dos pecados basta invocar o nome do Senhor. Está ali, está escrito lá, está escrito. Se eu disser aqui, irmão, a Bíblia diz que não existe Deus. Está escrito. Está escrito na Bíblia desse jeito. Não há Deus. E aí? Agora vamos ver
contexto? Diz o nécio, diz o louco, diz o estômago, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então só quem é louco, só quem é nécio, só quem é doido, diz que Deus não existe. Paulo fala que até pelas coisas que são criadas, não tem como o homem negar a existência de Deus, porque a própria criação testemunha de um Deus. Eu ouvi uma ilustração tremenda. A criança nasceu hoje, cria ela trancada no quarto até os 15 anos. Nunca viu a luz do dia, nunca viu nada, nunca viu ninguém. Um dia que sol bem quente, sol perfeito. Quando ele chegar na porta, ele... O que é isso? Que coisa é essa? Quem foi que fez? Não tem como negar a existência de Deus. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, devemos nos aprofundar, devemos ler e procurar observar. Porque assim como uma palavra de Jesus curou o servo do centurião, uma palavra dita por esses arianistas aí, ou por esses que estão aí tirando a glória de Jesus, porque está acontecendo isso hoje, tem muito culto oferecido ao homem, oferecido a... Olha, tem culto para tudo aí. Uma vez eu pus assim, tem culto da bênção, culto do sei o quê, culto daquilo, culto daquilo. O dia que o culto for para Deus, me convida. Aí começou a dar muita polêmica, eu fui, tirei a postagem, porque é verdade, o culto é feito para Deus. Deus fala, a minha glória não dou a outrem, a minha honra não dou a outrem, e meu louvor às imagens de escultura. Só Deus é digno de glória, só Deus é digno de culto, e só cultua a Deus verdadeiramente quem conhece a Deus e sabe quem Deus é, quem conhece Jesus e sabe quem Jesus é. Então vamos tomar muito cuidado com isso, com o que a gente ouve. Ah, irmão, vem pegar na nossa igreja, irmão, tem uma festa lá, vamos lá. O pastor não vai te proibir de ir, mas não vai sem falar com ele, sem falar com o dirigente da congregação. Ele não vai dizer não, mas ele vai te orientar. Eu estava em Berlim, uma irmã saiu, foi um culto desse mundo de quintal, sem falar nada comigo. Aí voltou toda atribulada, me ligou de madrugada, eu tinha que acordar cedo para trabalhar. Ora por mim, eu falei, o que aconteceu, irmão? Não, hoje eu fui numa igreja tal, citou o nome lá, e era uma pastora Você entendeu? E botou a mão na cabeça dela e falava lá e falou um monte de coisa, e nada do que estava acontecendo com ela. Falou, pastor, nada disso está acontecendo comigo. E eu falei, volta lá, irmão. Congrega lá, vai lá. Você perguntou para mim se podia ir. Eu conheço aquele trabalho, sei, eu não ia te proibir, mas eu ia te alertar. Cuidado. Cuidado. Ninguém manda na vida de ninguém aqui, mas aceite os conselhos e as orientações. E nós temos tudo aqui, irmão. Nós temos a pregação da palavra de Deus pura, o louvor aqui é para louvar a Deus, não para exaltar o homem, não para botar, não para dizer que você é capaz, que você pode, que você faz, decreta, determina, toma posse. As pessoas que não te ajudaram quando você estava na luta, agora vão se arrepender. É glória a Deus, porque Deus deu vitória para ele, vai me dar vitória também. Dizem que eu não sou capaz. E tantas coisas a gente ouve nas músicas. Tem música que fala de tudo, menos de Jesus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, quem conhece a Jesus, sabe quem Jesus é, conhece a Deus, esse tem a vida eterna. Mas quem não conhece e segue os que não conhecem, eu não sou juiz, eu não vou dizer, está perdido, não, está pondo a sua salvação em risco. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus amados. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra que foi ministrada. E não vamos ficar só como ouvinte, não. Vamos guardar no nosso coração. Amém? Amém. Glória a Jesus. Falta oferta, né? E um Deus fazendo assim, ó. E o outro, pastor. Então pega essa oferta aí. Glória a Jesus.
Grande Deus.